Olá, pessoal, nesse vídeo eu vou estar fazendo junto com vocês, desenvolvendo o app Focus, utilizando aí no caso o React Native. Então agora vamos começar a desenvolver a nossa aplicação, então utilizando aí o projeto base para o React Native. O primeiro passo que a gente precisa fazer é estar acessando a documentação do React Native. Aqui no React Native, do seu lado esquerdo, você vai ter a opção aqui, ó, Get Started with React Native. Ali na documentação explica passo a passo em como configurar o ambiente de desenvolvimento. Vocês vão ver que ela sugere o uso aqui de um framework chamado Expo, e é exatamente com ele que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo, nesse desenvolvimento. Claro, existe a opção também, se você quiser, de utilizar o React Native puro, sem o Expo. Eu não recomendo, né, mas para que a gente quer fazer, o Expo já resolve tudo de forma bem mais simples aí e prático. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a versão do React Native é o 0.82. Então, aqui no menu lateral esquerdo, tem a seção Create Project. Então, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai estar criando o nosso novo projeto. Então, para isso, aqui a gente vai pegar essa opção de npx create expo app @latest. Ele vai trazer para a gente aí a última versão. Uma boa comparação é pensar que o Expo é para o React Native o que o Vite, o Vite, né, o Next.js e o Remix é para o React DOM. É um ponto de partida rápido aí configurado para a gente poder começar a desenvolver. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou nesse momento aqui, já tenho aberto, na verdade, aqui no meu VS Code, uma pasta. Eu estou chamando essa pasta aqui de pasta base. Nessa pasta base, eu coloquei aqui já um arquivo com a extensão .md, anotações.md, que vai servir para a gente aí para incluir algumas anotações. Eu já trouxe aqui algumas, mas você não precisa se escrever, digitar nada disso não, que eu vou deixar disponível para vocês. Então aqui mesmo no VS Code, eu vou estar abrindo o terminal. Então, abrir a terminal contra aspas, e nesse momento eu vou copiar o comando lá que a documentação ela pede para a gente estar utilizando. Então, npx create export app latest. Então, copiei por 2 vezes. Tá, 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 tá. Pronto, copiei, mas atenção, esse comando ele vai criar aí o app com a versão mais recente. Então, para garantir que o nosso ambiente fique igualzinho aqui que eu estou mostrando no vídeo para vocês, a gente vai usar a versão 3. Então, @3. Então, o comando completo será dessa forma e eu vou dar um espacinho e em seguida dar o nome aqui do nosso projeto que vai ser Focus. É exatamente ó, esse primeiro aqui, o comando do React Native, que a gente vai criar um app React Native com o nome Focus na versão 3. Feito isso, né, que o Focus é o nome do nosso aplicativo, então quando a gente rodar esse comando aqui, ele vai começar a criar o projeto, baixar os pacotes necessários e instalar tudo o que precisa aí com o npm install. Então, ó, deu um enter aqui agora. O tempo de instalação, ele depende do seu computador, da velocidade da internet, aí também do HD e do processador. Assim que tiver tudo pronto, vai aparecer uma mensagem para você assim em inglês. Por exemplo, your project is ready, ou seja, seu projeto foi criado, né? Está criado com sucesso. Então, aqui nesse momento, ainda está sendo instalado aqui através do npm install todas essas dependências aí que são importantes para a gente, nos pacotes também. Pronto, então nesse momento a nossa aplicação, o nosso app já foi instalado já.
Inclusive, se você verificar aqui, né, o terminal vai mostrar algumas opções para a gente, CD Fox, NPM Android. A gente vai fazer o seguinte, a gente está na pasta base aqui no terminal. Agora, a gente vai precisar entrar nessa pasta aqui, Focus, que é realmente a pasta do projeto. Então, para a gente poder fazer isso, né, Change Directory, lá embaixo aqui no terminal, vou dar um CLS, só para poder apagar, limpar um pouquinho o terminal. E agora eu vou escrever aqui o CD Focus, para poder entrar na pasta Focus, aí do nosso projeto. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar o npm start. Como a gente está usando, né, o npm aqui nesse momento, a gente pode simplesmente rodar utilizando o npm start. Aí eu vou dar um enter aqui agora. Quando a gente dá esse npm start, isso vai abrir um menu interativo do Expo, que vai mostrar para a gente aí várias informações. Então, por exemplo, ó, vamos esperar aqui, isso demora um pouquinho também, dependendo da velocidade da sua internet, do seu computador também. Mas nesse momento aqui, ó, ele já foi e ele vai mostrar para a gente aqui alguns exemplos. Então, ele diz que o servidor ele está rodando aqui na porta 8081 e essas opções mais comuns aqui que a gente vai utilizar quando você vai utilizar o Android, então ó, Open Android, o W aqui que é Open Web e se for necessário também a gente tem como estar rodando aí em iOS. Só que nesse momento aqui, para a gente começar a brincar um pouquinho, vamos apertar o W para rodar o app diretamente no navegador. Enquanto ele vai compilar, vai começar a compilar para a gente aí esse projeto, o terminal, você pode até notar, vai ficar mostrando alguns logs, e aí depois o aplicativo vai abrir no navegador, e aí, como eu falei para vocês, geralmente nessa porta aqui, nesse endereço, localhost 2.80.81. Então, na primeira vez que você vai rodar, nem na primeira vez, nas próximas vezes também, quando você ligar aí o servidor para poder aparecer esse projeto, ele vai demorar um pouquinho mesmo. Então, não precise se preocupar com isso, porque realmente a primeira vez vai demorar um pouquinho mesmo. Agora, eu vou clicar aqui no modo inspecionar para que a gente consiga visualizar em formato de celular. Aqui, ó, do seu lado superior direito, você pode clicar nessa opção aqui, que é a opção aonde você consegue visualizar aí a responsividade, ou seja, a página é responsiva. O que eu acho interessante também é você baixar uma extensão. Essa extensão é essa daqui que eu estou utilizando, a Viewport Resizer. Vou deixar o link para vocês aqui abaixo do vídeo. E ela mostra para a gente, basicamente, o nosso app como dentro ali de um celularzinho, né? É mais fácil dessa forma, porque a gente pode sim utilizar o simulador sem problema nenhum aí do Android, mas nesse momento aqui ele serve para a gente já consegue já ver um template aí, algo básico aí do nosso projeto. Além disso, né, com o app aberto aqui no navegador, a gente está simulando essa visualização. Se você não achar ou inspecionar, normalmente tem um atalho que é o F12. Então, clicando nele, a gente consegue ver o site como se fosse realmente aí um aplicativo de celular. Ou pode instalar também essa extensão. Pronto, a gente já conseguiu já visualizar o app inicial aí do Expo, com aquela tela, né, essa telinha de welcome, boas-vindas, né, mostrando aqui para a gente o ícone do átomo, um emoji acenando e algumas instruções básicas aí para a gente poder utilizar. Agora que a gente já testou o nosso app base, é a hora de a gente começar agora o nosso próprio projeto. Então, não vamos aproveitar esse conteúdo que o Expo ele traz para a gente por padrão. A gente vai limpar tudo e deixar aí o app zerado. Para a gente poder fazer isso aqui no VS Code, eu vou abrir o arquivo package.json. E aqui nesse arquivo package.json, vocês vão ver que tem vários scripts aqui. E entre eles tem um chamado useAct project. Basicamente, esse script ele serve aí para a gente poder resetar o nosso projeto. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir o nosso terminal, não estou dentro da pastinha Focus ainda, deixa eu fazer o seguinte aqui só para uma organização mesmo. Eu vou pegar o anotações.md, eu vou mover ele para dentro da pastinha Focus,
Pronto, já movi. Eu vou abrir, ao invés de deixar a base e o Focus aqui e depois abrir o Focus, eu vou clicar com o botão direito em cima do Focus, vou clicar em abrir no terminal integrado, vou digitar code ponto para que ele possa abrir para mim o Focus separadinho ali, específico, dentro aqui do VS Code. Então, basicamente, vai ficar assim, dessa forma. Pronto. Então, como a gente estava falando anteriormente, no package.json, a gente tem esse script, que é o reset project, que vai ajudar a gente aí a limpar, a deixar algo mais suave para esse primeiro projeto. Então, aqui no terminal, então vamos apertar o contra aspas, no terminal, a gente pode parar se o servidor, se ele estiver rodando, no meu caso aqui, ele não está rodando, se ele estivesse rodando, você poderia apertar Ctrl C aí no seu teclado para poder parar, e vamos executar o seguinte comando, npm run reset project. Lembrando o seguinte, esse comando eu também vou deixar disponível para vocês aí. Então é esse segundo aqui, ó, npm run reset project. Basicamente ele vai resetar o projeto para ele poder ficar limpo. Basicamente, eu vou dar um enter aqui, enquanto isso falo com vocês. Basicamente, o que esse comando faz é mover o código padrão para uma pasta chamada app-example e vai estar criando para a gente também uma nova estrutura de pastas mais limpas, com alguns arquivos bem menos aí volumosos. Que está perguntando se eu quero mover os arquivos existentes, vou apertar e sim. Beleza? Então, do seu lado esquerdo aqui, você pode até perceber que já aconteceram algumas mudanças. Então, olha, aqui no app, se você clicar no app, você vai ter apenas o layout.tsx e o index.tsx, que a gente não sabe o que é ainda. A pastinha Asset, que depois a gente fala sobre ela, e aqui agora a gente também tem esse Apple Example, que basicamente aí a gente não vai usar esse layout, né, para deixar ele guardadinho ali, então a gente vai criar uma nova estrutura de pastas aí mais limpas com esses nossos arquivos. Como esse primeiro projeto que a gente está criando aqui não é um projeto em TypeScript, a gente vai renomear o arquivo principal aqui, aonde está index.tsx, eu vou clicar em F2 ou clicar em renomear e eu vou colocar index.jsx e eu vou dar um enter. Depois disso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai rodar novamente o nosso projeto para verificar o que está acontecendo nesse momento, qual vai ser aí a tela que ele vai apresentar para a gente. Então, para a gente poder rodar o nosso projeto, a gente vai utilizar o npm start, por enquanto, ou o npm run web para estar inicializando o app aí para a gente diretamente no navegador. Eu vou usar aqui o npm run web porque a gente está utilizando diretamente no navegador. Eu vou dar um enter aqui agora. Lembrando que demora um pouquinho mesmo pela primeira vez, tá? Então aqui eu já abri diretamente no meu navegador. Eu vou pegar meu navegador para cá, para esse monitor onde eu estou gravando. E agora, quando esse app aqui carregar, ó, vou clicar aqui na extensão. Quando esse app ele recarregar, tanto na web ou também no celular, vai aparecer só uma tela bem simples com essa mensagem aqui, edit app index.tsx, basicamente aí, né, para editar essa tela. Então isso acontece porque é o único conteúdo que a gente tem no momento aí, após esse reset, no index.jsx, que foi o arquivo que a gente renomeou a extensão. A partir daqui, o nosso projeto ele já está limpo. Então está pronto para a gente poder começar a desenvolver de verdade o nosso aplicativo Focus. Qualquer mudança que a gente fizer aqui dentro do nosso projeto, no VS Code, nesse arquivo, por exemplo, aqui, ó, index.jsx, ele vai ser, no caso, instantaneamente alterado também no celular ou no navegador. Então, por exemplo, se a gente alterar o texto que está dentro aqui dessa tag, que é a tag text, eu vou alterar aqui, por exemplo, index.jsx.
Se você voltar lá agora dentro do seu navegador, no celular, você vai ver lá que está já alterado para index.jsx, que anteriormente estava tsx. Então, essa modificação ela já aparece em tempo real aqui para a gente no app, e basicamente agora o ambiente já está preparado e a gente já tem aqui o esqueleto de um projeto React Native com o Expo, o framework Expo, totalmente funcional. Bom, beleza, pessoal. Agora que o nosso projeto ele já está limpinho, a gente fez lá o eject, também o resect do nosso projeto. Chegou a hora de colocar aí a mão na massa e a gente começar a trabalhar com estilos dentro aí do React Native. A ideia agora central é estar entendendo como o React Native ele vai lidar aí com a parte visual e começar a deixar o app com uma cara uma cara, né, do designer que temos aí no Figma. Eu vou deixar disponível para vocês esse endereço do Figma, aonde ele vai ser importante para a gente, para sabermos aí como a gente quer terminar o nosso projeto. Então, basicamente, o nosso projeto Fox é esse projeto aqui, aonde a gente vai ter três situações. A primeira é pausar, desculpa, é o foco. O segundo aqui é um descanso curto. E o terceiro é o descanso longo. E aí a gente vai trabalhar com esse cronômetro aqui também, referente a trocar aqui ó, as opções. Quando eu tiver com foco, vai estar 25 minutos. Se eu clicar em começar, começa a decrementar. Se eu clicar em começar, vai aparecer o botãozinho pausar. A mesma coisa acontece aqui também para quando eu clicar em pausa curta. A imagem vai ser alterada e os minutos também. O processo é o mesmo aqui, se eu clicar em começar, ele começa a decrementar também, e quando eu clicar, aí se eu clicar em pausar, ele vai pausar também. E a mesma coisa acontece aqui para o descanso longo. Então eu vou deixar disponível para vocês esse Figma aí. É bem importante para vocês seguirem o passo a passo do Figma, porque assim, com você trabalhando com principalmente a parte front-end, é isso que você faz no dia a dia. Você recebe aí, no caso, um projeto, que pode ser através do Figma, o Adobe XD de um designer, e através disso você precisa estar codificando aí, trazendo essa parte estática para dentro do código para criar o aplicativo. Bom, beleza, vamos continuar então. Então, basicamente, no navegador, a gente vai deixar aqui o Figma aberto direitinho aqui. Eu estou com outro monitor aqui deixando aberto o meu Figma, que lá, basicamente, estão todas as informações aí de design do nosso projeto. Aí a gente também tem algumas cores, alguns ícones, né, espaçamentos e também elementos visuais que vão ser importantes para a gente. Vamos começar pelo fundo que a gente tem aqui. Então, o fundo azul da tela, no Figma, essa cor ela está identificada como azul médio. Então, ó, se você for aqui do lado esquerdo, você vai ver que tem essa opção aqui ó, de azul médio. Esse azul médio é o hashtag 021123. É basicamente esse background aqui que a gente precisa, esse azul aqui. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Facilitar aqui essa visualização, eu vou deixar o navegador aqui com o app aberto de um lado, aqui do nosso ladinho, e o VS Code com o código aqui também, mas aqui do outro lado. Assim a gente consegue ver as mudanças que estão acontecendo aí em tempo real. Servidor, ele está aqui ligado, então eu apertei contra aspas, quando você aperta contra aspas, abre ou contra aspas, fecha também. Então, vamos entender aqui primeiro o que está acontecendo no nosso código base que a gente tem aqui, nesse index.jsx, para que aí, em seguida a gente já consiga já trabalhar com os estilos aqui dentro. Bom, para isso, a gente vai fazer o seguinte, o nosso arquivo, que nesse momento aqui o nosso arquivo é o index.jsx, a gente tem esse código padrão aqui que o Expo ele criou para a gente. Só que a gente precisa entender basicamente o que está acontecendo aqui. A gente tem, aqui já dá para perceber que algo importante, o React Native, ele traz para a gente vários componentes prontos. Por exemplo, aqui na primeira linha a gente tem a importação do text e também do view de React Native. O view, ele funciona mais ou menos como se fosse uma div.
Então, aquela div lá que a gente utiliza no HTML ou também, né, no React DOM. Ela serve para agrupar elementos e também aplicar alguns estilos, aplicar os estilos. O text, por sua vez, ele é um componente usado para exibir textos na tela. Sabendo disso, a gente vai estar agora criando, né, e organizando como que a gente realiza aí os estilos com algo chamado Style Sheet. É importante falar sobre a Style Sheet porque ele não é um CSS. A gente vai estar trabalhando aqui com algo chamado Style Sheet, que podemos classificar como um primo aí do CSS. Então, a view aqui desse nosso projeto, ela tem uma propriedade chamada Style. Essa propriedade chamada style, ela recebe um objeto JavaScript. Então, deixa eu pegar aqui a canetinha, ó, style, ele está recebendo aqui um objeto JavaScript, que é bem parecido, né, as informações que estão aqui dentro com os estilos aí do CSS. Então, por exemplo, a gente tem aqui o objeto, né, a propriedade flex, como isso quer dizer que vai ocupar todo o espaço disponível. Aí, lembrando um pouquinho sobre flex, flexbox, grid, posicionamento. O justify content, center, ele vai centralizar o conteúdo aí na vertical. O align items, center, ele vai centralizar, mas aí na horizontal. Isso quer dizer o seguinte: as propriedades que a gente vai estar utilizando, elas podem lembrar vagamente aí o CSS que a gente está acostumado, mas não é o CSS. Você pode até perceber que nesse momento aqui, ó, quando eu tenho o Justify Content, o Align Items, a gente está utilizando tudo ali no padrão Camel Case, e não no padrão que a gente costuma utilizar lá no CSS, que é o Kebaba Case, que é separadinho por hífen. Então, essas três propriedades aqui que a gente já está falando sobre elas, elas já posicionam o texto bem no meio aqui da tela, aonde está sendo apresentado para a gente. Então, basicamente, isso aqui, a partir do style, né, esse objeto que está aqui dentro do style, ele está fazendo com que o elemento aqui se posicione dessa forma. Lembrando que ele está dentro de uma view, que é um componente que a gente já falou, né, que é importado aí lá do React Native. Antes de continuar essa parte, deixa eu só explicar para vocês basicamente que além aí da importação, que a gente já sabe que sempre fica no comecinho, a gente tem aqui por padrão também o export. Então, export default function index. Isso quer dizer que é o nome aí do nosso app, né, o index. Abro e fecho aqui as minhas chaves e ele sempre vai retornar alguma coisa. O que está retornando aqui nesse momento é a estilização, que está dentro do view aqui, e text, que eu tenho aqui na linha 12, onde eu tenho esse textinho aqui, como a gente falou anteriormente. Então, basicamente, né, o ideal é que quando a gente trabalha com o style sheet, essas propriedades elas não fiquem assim soltas dentro do próprio código. O ideal é que esses tipos de estilos do style sheet eles fiquem organizados fora aqui desse nosso componente principal ou de qualquer outro componente. Então, para isso, o React Native ele oferece para a gente aí esse recurso chamado Style Sheet. A gente vai utilizar ele aqui agora. Então, vamos importar lá no comecinho, na linha 1. Vou dar uma vírgula aqui. Esse Style Sheet também vem do React Native. Então, a gente vai importar o Style Sheet. Beleza. Agora, lá no finalzinho do código, depois que eu fechei aqui na linha 15, deixa eu só tirar aqui esse autocomplete que eu não quero utilizar ele, deixar uma hora sem. Pronto, beleza. Aí agora a gente vai fazer o seguinte: no final aqui do código, vou colocar na linha 17, a gente vai criar uma constante, que o nome dessa constante vai ser styles, usando aí no caso o style sheet, esse nosso recurso, com o método que tem dentro dele, que é o create, ou seja, a gente vai criar um novo style sheet aí. Então, para isso, eu vou utilizar o const styles. Não se preocupa ali com o navegador que está
alterando ali, porque na verdade nesse momento eu estou com o autosave, daqui a pouco eu até tiro, que é importante, né, a gente ter o controle exatamente do que está sendo alterado. Você pode até perceber que tudo que eu estou fazendo aqui no VS Code automaticamente está sendo alterado lá, mas eu não quero deixar dessa forma, eu quero deixar que quando eu salvar, quando eu der o Ctrl S, seja alterado e renderizado no navegador. Mas beleza. Const styles, vou receber aqui no caso o style sheet, que a gente já importou esse recurso. Ponto, acessar o método create, show de bola. E aqui dentro do create eu vou abrir as chaves e aqui dentro a gente vai passar exatamente os estilos. Então aqui aonde vão ficar os nossos estilos. Botar ponto e vírgula aqui é opcional dentro do JavaScript, mas eu acho que é interessante a gente estar utilizando dessa forma. Então, dentro desse objeto que a gente tem, a gente vai criar um estilo chamado container. Então, a gente vai trabalhar com objetos aqui dentro, assim como aqui em cima a gente trabalhou no style. Então, a gente vai criar esse estilo que a gente vai estar utilizando aqui, a gente vai chamar ele de container. Então, é como se fosse um seletor, podemos dizer assim, lá no CSS, né? A gente costuma chamar de building aqui. Então, eu vou chamar o container, então um seletor, como se fosse uma classe aqui que eu estou utilizando, vai ser através de objeto. Então, o que eu vou fazer? Exatamente esse flex, justify content e o aled items, eu vou pegar essas três informações, vou dar um Ctrl C por enquanto, vou trazer para dentro do container, deixa eu só deixar organizadinho aqui, pronto, deixa eu colocar mais para cá, pronto, assim, assim e assim. Beleza. Além disso, a gente sabe, deixa eu colocar uma vírgula aqui, porque vão vir outros seletores posteriormente. A gente precisa trazer para cá também o nosso background. Então, vendo lá no nosso Figma, o nosso background, que a gente vai precisar de trazer agora, que é o background principal, ele é esse azul médio, o hashtag 021123. Como que a gente vai fazer isso aqui dentro utilizando o Style Sheet? Bom, a gente tem uma propriedade chamada background color, é bem parecida, eu sei lá, com CSS, mas ó, camel case, tudo juntinho. E quando eu for passar, no caso aqui agora, a cor, eu tenho que passar essa cor entre aspas. É uma acaba sendo aí uma boa prática também, utilizando no dia a dia, você sempre passar as cores entre aspas. Na verdade, não é nem boa prática, é obrigatório, né? Porque se você não fizer dessa forma, não vai nem funcionar. Então, hashtag 02111123, que aí é esse nosso azul médio que a gente vai querer utilizar no background. Bom, sim, e você sabe que nesse momento não está acontecendo nada, por enquanto, ainda. Por quê? Aqui nesse objeto que a gente está criando, o container que está dentro aí dessa constante, a gente apenas criou um seletor, building, e colocamos aqui o que a gente quer que aconteça quando ele for utilizado. Mas, se você der uma olhadinha aqui acima da linha 15, em momento algum a gente falou aonde a gente quer utilizar esse container. Então, é basicamente isso que a gente precisa fazer agora. Então, a gente vai aqui na view, chegando aqui na view, a gente vai, ao invés de escrever esse código aqui direto que está sendo escrito, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deletar o que está aqui agora, essa view aqui. Vamos deletar por enquanto, ó. A view vai ficar assim, beleza. View aqui, começa aqui, termina aqui. O text está dentro dessa view aqui, que é o texto sendo utilizado. E aqui na view, a gente vai passar aqui uma propriedade chamada style. E essa propriedade chamada style, deixa eu só voltar aqui, porque dá um autocomplete para a gente, eu acabei usando errado. Bom, está. Dentro dessa propriedade chamada style, a gente vai chamar a constante que a gente criou lá embaixo, então, styles. Essa constante eu quero acessar o objeto container, né, esse nosso seletor. Então, ponto container. Olha o que já aconteceu aqui nesse momento para a gente. Então, quando a gente salvou aqui o nosso arquivo, o Expo ele já recarregou ali para a gente automaticamente e pronto aí, a tela agora já ficou com o fundo azul.
Só que a gente está vendo aqui que tem um problema com a exibição do texto, que não está sendo muito bem exibido aí com essa cor, né? Porque por padrão ali está com a cor preta e aqui o background, esse azul médio, ele acaba ofuscando o que a gente tem ali de texto, né? Mas não tem problema algum. Então a gente vai estar ajustando aqui a cor do texto. Então, bacana, o fundo ficou ótimo, mas esse texto aí ficou com um contraste não muito bom. Então, para resolver isso, a gente vai criar aí também um novo estilo dentro do nosso Style Sheet chamado Text, um seletor chamado Text. Antes de continuar, eu vou vir aqui em arquivo no VS Code e eu vou tirar esse autosave, esse salvamento automático, para que isso aconteça, só seja apresentado ali salvo e renderizado no navegador quando eu quiser, não automaticamente. Bom, então aqui depois do container, eu vou dar um Enter, aí eu vou utilizar aí esse text, esse estilo chama text, que também vai ser um objeto, e esse text aqui eu vou utilizar o color. O color, no caso, é a propriedade aqui do Style Sheet, que a gente vai informar qual vai ser a cor do texto. Background color para background e o color aí para o texto. E eu vou colocar o hashtag e o FFF. Lembrando, né, pode ser os 6 Fs ou só apenas 3 Fs mesmo, sem problema nenhum. Boa prática, deixar a vírgula aqui para poder mostrar que isso vai, que você pode colocar também outros objetos aqui dentro. Deixa eu ver se está certinho. Beleza, vou dar um Ctrl S agora. Beleza, não apareceu nada no navegador, porque eu esqueci de colocar lá no text, né? Então, agora a gente vai aplicar esse estilo que a gente acabou de criar dentro do nosso componente text. Como é que a gente faz isso? Exatamente como anteriormente. Style. Beleza, deixa eu ver se eu estou pegando errado aqui. Style. Beleza. Ok. E aí, do styles, a gente vai fazer o seguinte. Opa, não é styles, William, é style. Aí eu vou chamar a constante styles. Ponto. Agora eu vou chamar o text. Então, só confirmar style.text, style. Beleza, vou dar um Ctrl S. Olha já o que a gente consegue visualizar de alteração. Nesse momento aqui, a gente já tem o nosso texto agora em branco, né? Então acaba sendo apresentado para a gente de uma forma bem mais fidedigna, né? É importante isso. E por enquanto o código completo ele está assim, dessa forma. Então a gente já conseguiu aí utilizar o style, né, o style sheet na criação esse recurso aí do React Native para a gente poder melhorar aí, no caso, a legibilidade do nosso código. Então, salvamos aí, o texto ele ficou branco e a leitura ela melhorou bastante. Mesmo parecendo o CSS, isso não é CSS na verdade. A sintaxe é bem parecida, o que ajuda bastante, que vem aí também do desenvolvimento web. O que é importante, né, resumindo aí sobre o Style Sheet, para a gente poder terminar essa parte, é que usamos o Style Sheet Create aqui para criar e organizar os nossos estilos. A gente aplica os estilos nos componentes com a propriedade Style, utilizou aqui ó, a propriedade Style, e também a gente pode usar objetos em linha, mas o ideal é manter tudo aí fora do componente, criando aí, no caso, uma constante, para ter essa criação do style sheet. Aí deixa o código bem mais limpo e também organizado. Um detalhe curioso para a gente é que no JavaScript, mesmo que o style sheet esteja definido depois do componente, ele funciona normalmente. Então a gente tem aqui a criação na linha, a parte da linha 11, e aqui em cima que a gente tem aí, no caso, chamando aí, utilizando o container ou o text. Isso acontece por causa de um comportamento da linguagem chamado hashing, que sobe certas declarações na hora que a gente executa aí isso lá para o nosso navegador, para renderização. Então, com isso aí, a gente já tem uma base bem estruturada de estilos do nosso aplicativo Focus, e a partir daqui a gente vai continuar estilizando aí o nosso app para deixá-lo cada vez mais parecido com o layout que a gente tem lá no nosso Figma.